Amado Bispo Josué Brites, shalom a todos os santos preciosos, peregrinos estrangeiros, que juntos estamos caminhando em direção ao reino de Deus, a manifestação desse reino que muito em breve vai acontecer. Eu reconheço a presença de todos os líderes, a liderança sênior do Brasil, que está na sala do Zoom, e também todos que estão nas nossas diversas plataformas digitais, sintonizados, desfrutando junto conosco dessa santa, gloriosa Assembleia que o Senhor nos proporciona todas as terças-feiras nesse ministério santo do Senhor. Esse é o ministério de Elias, é o ministério que começou no céu, ele veio à terra há mais ou menos 20 anos atrás, foi entregue para o líder desse ministério, o Dr. David Edward Warren. Ele é aquele que tem conduzido em todas as nações da terra as instruções do Senhor para os santos, para a igreja. O Senhor tem o usado fortemente para trazer as últimas instruções, as palavras proféticas finais para a conclusão dessa dispensação. A liderança desse ministério, na pessoa do Dr. David Alber, tem sido um instrumento na mão de Deus. Por meio da palavra, ele tem nos mostrado o caminho da graça e também o caminho da ira de Deus. Ele tem não apenas falado para o Quênia, mas ele tem exortado todas as nações da terra. O seu ministério é global e ele tem chamado as nações ao arrependimento e à prática em um viver cheio de justiça. Ele tem mostrado o caminho da graça. Ele tem mostrado o precioso e eterno sangue de Jesus, que por meio de um genuíno arrependimento, um arrependimento sincero, pode mudar o destino final de uma pessoa, de uma cidade, de um estado, de uma nação, de um continente e até mesmo de toda a terra. Por meio do seu ministério, o sangue de Jesus está fluindo fortemente para alcançar pessoas e nações, trazendo-os de volta ao verdadeiro e único arrependimento. Nós estamos vendo a palavra que flui da sua boca. É uma trombeta forte que nos 4 cantos da terra tem advertido as nações que o juízo está muito próximo. Ele tem mostrado, por meio das suas pregações, os dias que antecedem o arrebatamento. Ele tem nos mostrado que devemos agora abraçar o arrependimento, viver uma vida santa e justa, abandonar o pecado, deixar a injustiça e se voltar totalmente para Deus. Viver em humildade, em pano de saco e nos preparar seriamente para o arrebatamento da igreja. Também o seu ministério tem trazido para nós, por meio das folhas da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, atrás do trono de Deus, junto ao rio da água da vida, como ele tem relatado com precisão de detalhes para nós. Essas folhas da árvore da vida, para serem usadas durante os 1000 anos, durante o reino restaurado
de Davi, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, por entender que nós pertencemos a uma geração de incrédulos, de pessoas incapazes de seguir tão somente as instruções, mas que precisa ver milagres, sinais, milagres na terra, sinais nos céus, para poder crer. Então o Senhor, ele permite que as folhas da árvore da vida sejam trazidas para a terra, para a cura dos povos, das nações. À nossa frente, daqui a 3 dias, nós vamos ter Menegai 6. Menegai é um local que está fora de uma cidade muito grande do Quênia, chamada Nakuru. E ali é uma área de 104 hectares. E naquele lugar se enche milhões de pessoas. É a maior conferência já registrada na história da Bíblia. Pessoas presenciais, eles vão ser reunidos naquele lugar, na presença do Senhor, e naquele lugar, então, o próprio Deus vai entrar com o seu profeta. E depois de uma rápida oração, tudo vai mudar naquele lugar. Os cegos vão ver, os aleijados vão andar, os surdos vão ouvir, e todas as enfermidades debaixo do sol, elas obedecem à voz daquele que foi enviado para essa época, para essa era, e elas se retiram dos corpos doentes. Os espíritos malignos se vão, com apenas a mera presença. Todos os espíritos malignos não são bem-vindos naquele lugar. Eles desaparecem, eles se vão, deixando as pessoas livres para receber o verdadeiro e único evangelho da cruz e do sangue. Aos nossos olhos, nos próximos 3 dias, vamos contemplar não apenas uma conferência presencial para 7 milhões, mas uma conferência global. Nós vamos ver a transmissão por mais de 6 canais de televisão de várias partes do mundo. Nós vamos ver a transmissão pelo Facebook, YouTube, Instagram. Nós vamos ver até mesmo pelo Twitter e tantas outras plataformas digitais. Vão estar transmitindo em mais de 50 idiomas, simultaneamente, tudo o que acontecer naquele lugar. Por meio da internet, o mundo ele está totalmente globalizado e, simultaneamente, sem se preocupar com fusos horários, com línguas, todas essas barreiras são quebradas. E, pela vontade do Espírito Santo, todo o planeta, todas as nações da Terra serão conectadas mais uma vez nesse único evento que faz parte da agenda de Deus para esse momento. Tudo o que vai acontecer ali também está demonstrando que o Messias está vindo. E desta vez, nós, além das curas e dos milagres, ele veio à rádio Jesus is Lord mais de uma vez anunciar que nós vamos ver uma tremenda visitação de Deus. Diante das câmeras, diante dos olhos físicos, uma transfiguração vai acontecer. Mais uma vez, o Senhor quer mostrar para essa geração com quem ele está andando nessa terra, quem ele está usando nesta terra, neste momento, para preparar a igreja para a volta do Messias. O mundo inteiro vai ver essa transfiguração, um momento temeroso, assustador, que somente foi visto por Jesus no Monte das Transfigurações. Estava ali Moisés, estava Elias.
E os discípulos, os 3 discípulos, estavam vendo o que aconteceu. Eles viram, eles presenciaram a manifestação do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora estamos vendo também na pessoa do Dr. David Auer, por mais de 6 vezes, transfiguração. Ele vai sair da gloriosa nuvem de Deus e ele vai ser capturado ao vivo por câmeras. Ele já disse, pegue as suas câmeras, filmem, tirem fotos. E até mesmo mostrou a posição melhor para que você veja essa visitação. Nós estamos vivendo dias temíveis, dias assustadores, em que não temos direito de errar, não podemos errar, porque a mesma boca que tem orado para levantar aleijados e até para ressuscitar mortos, para chocar as estrelas de nêutrons, para trazer terremoto no Haiti, no Chile e em diversos continentes, ele também tem falado que o arrebatamento ele vai acontecer. E nós precisamos crer que esse evento vai acontecer. A todos que estão conosco na sala do Zoom, mas a você que está conosco nas plataformas, que está participando, que não faz parte ainda desse ministério de arrependimento e santidade. Eu quero fazer um apelo a você agora. Por favor, esse é o tempo final. É um tempo de decisão. É um tempo de separação total. Some, venha, caminhe junto conosco. Vamos juntos estar nessas fileiras daqueles que estão sendo preparados por esse profeta temível. Um profeta do Antigo Testamento, que hoje caminha no Novo Testamento, que conecta a lei do Velho Testamento à lei do Novo Testamento e que prepara a igreja para deixar essa terra. Por favor, nos procure através da portadocel.com ou do próprio YouTube, das nossas plataformas, escreva para nós. Nós, seguro que vamos te atender, nós queremos ter comunhão com você. Nós queremos falar desse ministério, também falar do líder desse ministério. Por favor, nos dê uma oportunidade. Nos dê uma oportunidade no nome de Jesus. Depois dessa introdução, eu realmente estou muito humilde com essa oportunidade, Bispo Josué. Eu não sei por onde começar. Recentemente, eu dei uma mensagem sobre o precioso sangue de Jesus. E naquela mensagem, nós falamos de Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24, há 2 semanas atrás. E ali nós vimos como que a lei do Velho Testamento ela foi promulgada. Nós vimos Moisés subindo no monte no capítulo 19 e depois subindo no monte no capítulo 24. Nós vimos então, quando Deus dá a lei, no capítulo 19 de Êxodo, 20, 21, 22 e o 23. E nós vimos que no capítulo 24, então, Moisés, ele vai oferecer sangue de animais. O sangue é exatamente para promulgar a lei do Velho Testamento. E naquela mensagem nós abordamos pontos muito importantes quanto ao sangue dos animais e quanto ao sangue do Filho de Deus. Nós vimos sobre a promulgação da lei do Velho Testamento. E nós vimos também sobre a nova aliança que foi feita com o sangue do Filho de Deus. Nós vimos a superioridade dessa aliança.
como que o sangue de animais, ele apenas cobria o pecado, mas como que o sangue do Filho de Deus, ele tem o poder de limpar completamente aqueles que se acercam e que se arrependem genuinamente. Nós vimos que aquela lei, ela foi dada por Deus para expor os homens, não para que os homens a cumprissem, porque na condição humana, ninguém, nenhum ser humano, com exceção do Filho de Deus, poderia cumprir a lei. Nós vimos que Deus, ele não deu a lei para que os homens a cumprissem, mas o seu primeiro propósito foi para expor a condição pecaminosa dos homens. E hoje eu quero acrescentar 2 pontos mais. Nós vimos, e eu quero acrescentar sobre os 2 aspectos da lei. Na primeira parte, nós vimos então a lei relacionada com o caráter de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus. Ali nós vemos os 10 mandamentos, mostrando o que realmente Deus é. E quando Deus apresenta aqueles mandamentos, ele está falando dele mesmo. Mas nós vimos um segundo aspecto da lei, que é a parte cerimonial da lei. A lei cerimonial está composta pelas leis do tabernáculo, as leis das ofertas, do sacerdócio e das festas. Veja, Deus, ele dá a lei em 2 aspectos. A parte moral, que expõe o homem, e a parte cerimonial, que vai ajudar o homem. Deus sabia que nenhum homem poderia cumprir os mandamentos. Ninguém poderia. Por exemplo, não cobiçarás. No Velho Testamento, quando o homem viu que a cobiça era um pecado, ele nunca conseguiu se livrar disso. Porque a lei, ela tinha uma função de expor apenas. E segundo, de condenar. Então o homem era exposto, ele descobria que ele cobiçava, e ele então era condenado por isso. Então a parte da lei cerimonial foi uma porta que Deus deixou. E aqui fala, pela sua graça, ele deu a parte cerimonial da lei, mediante o sacerdócio e as ofertas. Todos aqueles que não cumpriam a lei moral de Deus, eles precisavam correr para a lei cerimonial. Os violadores da lei moral podiam trazer uma oferta para Deus, uma pombinha, trazer um cordeiro, trazer uma vaca, para oferecer a Deus como um substituto pelos seus pecados. E Deus, por meio do tabernáculo, desta maneira, os pecadores podiam ter contato com Deus, ser perdoados por meio da lei cerimonial. Toda a lei de Deus foi promulgada para expor o seu povo da condição pecaminosa, da condição caída e imoral. A lei expunha os homens de tal maneira que eles precisavam correr para a lei cerimonial. Eles precisavam correr para o tabernáculo. Eles precisavam correr para o Senhor. Então, mesmo no Velho Testamento, quando vemos que o salário do pecado é a morte, Deus providenciou o tabernáculo. E para aquele tabernáculo nós tínhamos os sacerdotes, as ofertas, nós tínhamos a casa de Levi, os filhos de Levi. Nós tínhamos então o próprio Cristo como tabernáculo, que ajudava os homens a não precisarem ser executados.
Porque quando eles pecavam, eles precisavam morrer. Mas a lei cerimonial, que é um aspecto da lei moral, dava ao homem o direito de oferecer um substituto, uma oferta para morrer no seu lugar. Então Deus preservava aquelas pessoas até a chegada do Messias. O foco de Deus, ao apresentar tanto a lei no seu aspecto moral, como no seu aspecto cerimonial, era preparar os filhos de Deus para a chegada do Messias. A lei, no seu aspecto cerimonial, era apenas uma sombra, porque o verdadeiro Cordeiro, em algum momento, ele iria se manifestar em Israel para salvar o seu povo e também para salvar os gentios. Agora, eu quero migrar para Mateus capítulo 5. Por favor, vão para Mateus capítulo 5. Eu não vou ter tempo de desenvolver cada parte, mas eu vou ser bem rápido aqui, trazendo apenas uma visão panorâmica. E eu peço para os senhores que não viram a mensagem sobre o precioso sangue de Jesus, vejam, porque ali eu detalho essa primeira parte da lei. Agora, hoje, eu vou detalhar a segunda. Você tem a lei do Velho Testamento e agora a lei do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, 6 e o 7 é a promulgação da lei do Novo Testamento, que foi promulgada diretamente pelo rei do reino dos céus, Jesus. Então veja, a lei do Velho Testamento veio por Moisés, mas do Novo Testamento veio por Jesus Cristo. E aqui, Mateus capítulo 5, eu vou apenas dar uma visão panorâmica rápida, esses 3 capítulos. O versículo de número 1, use rapidamente a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta, seja bem rápido, porque eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, ainda que eu gostaria de trazer todos esses 3 capítulos de uma maneira bem aberta para todos. Os profetas do Senhor, aquele profeta, ele está falando para nós do sangue de Jesus. Ele está falando de um padrão moral. Ele está falando de um padrão de vida que todos aqueles que vão entrar no reino do céu precisam ter. Ele sempre fala, eu não tenho tempo de detalhar, porque realmente o tempo dele é muito curto quando ele vem para nós. Mas ele tem nos mostrado que os cidadãos que vão entrar no reino dos céus, eles precisam de um viver muito elevado. Muito mais elevado do que o do Velho Testamento. Quando os homens dependiam de sangue de animais para serem justificados. Hoje, no Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado. Nós temos a vida, porque no Velho Testamento a lei somente podia gerar escravos, porque ela não tinha vida. Ela somente podia expor os homens e condená-los. Mas o Novo Testamento, essa lei estabelecida pelo Rei do Reino dos Céus, ela vai nos expor. Você é um pecador. Ela nos expõe. Porque aonde está o Espírito Santo, os pecados precisam ser expostos. Se você quer saber qual igreja tem o Espírito Santo, não é pelo falar em línguas. Não é por isso. Não é por manifestações. Mas é por quanto aquela igreja se arrepende. Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja cheia do Espírito Santo quer dizer que há homens e mulheres de pano de saco, porque o Espírito vai levá-los a usar pano de saco. Uma igreja cheia do Espírito Santo, há homens e mulheres cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo, sensíveis, cheios de temor, porque eles sabem agora do juízo
que vai vir se eles permanecerem no pecado. Então eles se enchem da vida e eles estão se preparando pela transformação, pela conformação, para que um dia eles possam ser glorificados. Um homem, uma mulher, que é o cidadão do reino, ele vive debaixo de temor de Deus. Ele foge do pecado. Ele abraçou o arrependimento como a promessa da graça. Ele abraçou o Espírito Santo como seu único amigo. E tudo que ele pede para o Espírito Santo é: por favor, me exponha, Espírito Santo. Espírito Santo, não deixa nenhum pecado escondido em mim. Espírito Santo, por favor, me ajuda a ser santo. Espírito Santo, por favor, me ajuda a ser justo. Espírito Santo, por favor, me transforma. Ele não está pedindo mais nada. Ele só quer se tornar precioso. Ele quer ganhar Cristo. Ele quer ganhar Cristo. Ele quer ganhar Cristo. Recentemente, eu liguei para uma família no domingo e eu falei com aquele pastor. Eles fazem parte do ministério. Então, a mãe dele tem um pouco mais de 70 anos. O seu pai também tem um pouco mais de 70 anos. É uma família muito honrada nesse ministério santo do Senhor. E eu liguei para ele pela manhã, no domingo. O meu horário aqui da Flórida era às 6 da manhã. Então eu liguei e disse: como que o senhor está, amado pastor? E como está sua mãe? A saúde dela está bem. Eu tive o privilégio de visitá-los. E ele disse: sim, minha mãe está bem, ela está próxima de mim. E eu vou passar o telefone para ela. Então ela veio falar comigo e eu disse: como a senhora está? E ela disse para mim: olha, eu estou muito bem. Essa noite inteira eu não dormi. Eu passei toda a noite acordado. E eu passei ouvindo o profeta do Senhor toda a noite. Eu ouvi as mensagens dele toda a noite. E eu quero que o senhor saiba de uma coisa: eu não tenho medo do inferno. Eu tenho medo de perder a Cristo. Eu tenho medo de perder o meu Cristo. Eu não estou preocupada com o inferno. Mas se eu perder o meu Cristo, o meu tesouro, ele é tudo para mim. Eu amo a Jesus Cristo. Eu preciso dele. Irmãos, quando ela começou a falar, eu abri a boca a chorar desesperado. Eu não consegui me controlar mais. E eu que liguei para apacentá-los, irmãos, eu terminei recebendo um tremendo apacentamento daquela irmã. Eu fiquei em pânico. E ela falou 10 minutos comigo, eu somente chorava. Aonde está o líder? Eu disse para ela: não existe líder aqui, eu estou chorando. E ela ministrou ali para mim, e depois ela passou para o esposo, e o esposo seguiu ministrando e eu segui chorando. E depois ela passou para o filho, aquilo foi uns 20 minutos, e eu chorando. E quando eles desligaram o telefone, eu caí de joelho e continuei chorando. Quando há Espírito Santo, a palavra que flui, irmãos, na constituição do reino, para os cidadãos do reino dos céus, que vão povoar os céus e a Nova Jerusalém, quando a palavra sai, ela sai temperada. Há um tempero, irmãos, que vem de encontro. Eu vou falar disso mais adiante. E ela nos destrói completamente. Enquanto aquela irmã falava, eu passei toda a noite ouvindo os profetas. Irmãos, eu deitei como às 23 e eu acordei como talvez às 4h30 da madrugada. Mas naquele período eu dormi e eu não ouvi os profetas. Alguém que ouviu o profeta pela madrugada, de manhã, pela manhã, essa pessoa está cheia de Cristo. Está cheia de vida. Ela me destruiu completamente. E eu dormi. Eu não ouvi os profetas. Então, ó, miserável homem que sou.
me resta me arrepender. Eu preciso me arrepender. Você precisa se arrepender. O Novo Testamento, ele é muito elevado. Mas a ajuda que nós estamos recebendo agora, desse mensageiro, está nos conduzindo para Cristo. Está nos introduzindo em Cristo. Está nos colocando em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos a nova criação. A velha criação se passou e eis que tudo se fez novo. E quando nós entramos em Cristo, não há nenhuma condenação mais. A condenação é para a velha criação. Está na velha criação. Mas aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. As coisas velhas se passam. Então esse profeta, por meio das mensagens que traz a igreja para o arrependimento, para o pano de saco, está nos colocando em Cristo, em Cristo. Estamos ganhando Cristo, estamos ganhando vida, estamos ganhando crescimento de vida, estamos ganhando o viver do Espírito Santo. Aleluia! Eu não sei se você está me entendendo, mas a você do Ministério de Arrependimento e Santidade, e a você que está nos visitando, que está nas plataformas, eu preciso te falar algo. O foco deste profeta é nos colocar em Cristo. Por isso que é o arrependimento genuíno que nos arranca da velha dispensação e que nos coloca dentro de uma pessoa. Cristo como reino de Deus. Cristo como novo homem, como a nova criação. Cristo como o pão vivo que desceu dos céus. Deus tem só dois homens na terra. Ele tem o primeiro homem, Adão, e ele tem o último homem, Cristo. Esse profeta está nos arrancando de Adão, está nos colocando em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Então, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver a promulgação da lei do Novo Testamento. Deixa eu ser rápido aqui, o tempo não está a meu favor. Mateus capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Seguindo, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Então, a multidão ficou embaixo. Ele subiu no monte somente com seus discípulos. Por favor, rapidamente Mateus capítulo 8, versículo 1. Vire a sua Bíblia, 3 capítulos, rapidamente. Mateus 8, 1. Ora, descendo ele do monte. Então ele sobe no capítulo 5 e ele desce no capítulo 8. Por isso que esses 3 capítulos é a constituição da lei do Novo Testamento. Mas veja, essa lei do Novo Testamento, ela tem o que a lei do Velho Testamento não tinha. Ela tem o sangue do Filho de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem a graça, mas ela também tem a vida. E ela tem a igreja. Oh, irmãos, isso é muito poderoso. Meu Senhor. Então, são 7 sessões nesses 3 capítulos. Eu vou ser bem rápido aqui, não posso ficar preso, mas fique aí no capítulo 5, vai lendo comigo, por favor, rapidamente. Aqui, a partir do capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, nós temos a primeira sessão. Fala de uma revelação viva do viver espiritual e dos princípios espirituais do povo do reino dos céus.
Esses versículos nos mostram a natureza do povo do reino dos céus, um povo que desfruta, um povo que vive diariamente 9 grandes bênçãos dos céus. Então, os senhores vão ver agora as bem-aventuranças, certo? Este povo, eles são pobres de espírito. É um povo que chora pela situação de toda a terra. Eles são mansos e sofrem oposição. Eles têm fome e sede de justiça. Eles são misericordiosos para com todos. Claro, quando se trata de rebelião, eles são duros e eles sempre se posicionam pela agenda de Deus. É um povo que tem um coração puro. É um povo que busca uma paz. É um povo que sofre perseguição por causa da justiça. É um povo que são injuriados, difamados, caluniados por causa do reino dos céus. Nessa primeira sessão, nós vemos as bem-aventuranças. Isso faz parte da constituição do reino dos céus no Novo Testamento. É o início da promulgação da lei do Novo Testamento. Agora, a segunda sessão, rapidamente, ainda do versículo, capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Aqui nós vemos uma outra sessão. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Com respeito à influência que exerce o povo do reino sobre todas as pessoas dessa terra. Esses versículos tratam de influenciar, de mostrar como eles vivem, como que eles exercem uma autoridade sobre o mundo. Eles são o sal para a terra corrompida, com o pecado e o orgulho, e com a apostasia. E eles são luz para o mundo que está cheio de trevas. Recentemente, eu estava tendo comunhão com um bispo, e ele me falou. Ele disse, ser sal, quando você fala a mensagem, quando você prega a mensagem, se as pessoas elas não aceitam a sua mensagem, é porque não há sal, não há sabor. Então aquele líder está com o seu púlpito corrompido. Ele está em profunda destruição e apostasia. Então aquele bispo disse, mas quando você prega a mensagem que tem sal, sabor, é como uma comida que tem sabor. Alguém sempre vai querer voltar ali e comer aquela comida. Mas quando é uma comida muito ruim, então você não quer mais voltar naquele restaurante ou naquela casa. A mensagem do reino dos céus, que está sendo falada por esse profeta, ela está alcançando todo o planeta. Porque ela tem um sabor, ela é temperada, ela vem com os elementos de Cristo, ela vem com a humanidade de Cristo, ela vem com o viver humano de Cristo, ela vem com a crucificação de Cristo, ela vem com a morte de Cristo, a mensagem vem com a ressurreição de Cristo, ela vem com a ascensão de Cristo, ela vem com a entronização de Cristo. É uma mensagem que traz Cristo para dentro de nós. Não é apenas uma pregação, mas é Cristo sendo colocado em nosso espírito como o pão vivo que desceu dos céus.
Aí está o evangelho do reino. E eu fiquei chocado quando eu ouvi aquele bispo trazer essa revelação. Eu achei tremendo. Eu creio que o bispo está nessa sala aqui. Então, nessa segunda sessão, nós vemos a importância de ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso faz parte da lei do Novo Testamento. Uma lei, o Senhor está determinando. Nós podemos cumprir essa lei. Eu posso ser o sal da terra. Eu posso ser a luz do mundo. Essa é a lei estabelecida pelo Rei do Reino dos Céus, Cristo Jesus, o Senhor. Na terceira sessão, eu vou caminhar um pouco mais rápido. Está no capítulo 5, do versículo 17 ao 48. Agora fala com respeito à lei do povo do reino. Então, a lei é aberta agora. Já não é a lei do Velho Testamento. Porque mesmo no Velho Testamento nós vimos que a lei foi dada e foi promulgada com sangue de animais. Mas no Novo Testamento, a lei é dada e ela é promulgada com o sangue do Cordeiro. E ele nos dá também o teu sangue, mas nos dá a vida que nos capacita a cumprir essa lei. Senhor, eu não consigo. Eu não posso cumprir essa lei. Como eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo? Eu não posso, Senhor. Mas eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Trabalha na minha natureza humana, caída, pobre e miserável. Restaura a minha humanidade com a humanidade de Cristo. Restaura, Senhor, em mim o meu viver. Restaura um viver de Cristo em mim. Ah, Senhor. Então assim eu vou poder cumprir todos esses princípios da lei do Rei do Reino dos Céus. Na terceira sessão, então, aqui começa no versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, nessa primeira parte, no aspecto positivo, Jesus guardou toda a lei. O profeta do Senhor, em Brasília, quando ele estava no Congresso Nacional, na celebração de 75 anos da criação do Estado de Israel, ele falou do Messias. O Messias judeu, que nasceu em uma família judaica, que cumpriu toda a lei. Ah, que palavras profundas ele falou para nós. E aqui mostra que Jesus guardou e cumpriu toda a lei do Velho Testamento. Ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Todos os requisitos, todas as exigências da lei, Jesus pôde cumprir. E ainda mais, ele introduziu a sua vida para nos mudar completamente. A vida de ressurreição, que foi o complemento final para terminar a velha criação e para gerar a nova criação. A primeira lei foi dada por meio de Moisés, enquanto a lei da vida, do Novo Testamento, de Mateus 5, 6 e 7, foi dada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nessa sessão, nós vamos ver aí, a partir do versículo 21, Jesus completa o que foi dito aos antigos acerca dos homicídios. No versículo 27, acerca do adultério. No versículo 33, acerca dos juramentos. No versículo de número 38, acerca da vingança. Oh, irmãos, que terrível isso.
no versículo de número 43, acerca do amor ao próximo. Aqui são os aspectos da lei do Novo Testamento. Eu não posso desenvolver todos esses pontos por causa do meu tempo. Agora, o capítulo 6, nós temos mais uma sessão, do versículo 1 ao versículo 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, como o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte tereis galardão junto, não tereis galardão junto de vossos pais. Aqui nós vemos os atos de justiça dos discípulos, dos cidadãos do reino. É muito significativo isso aqui. Fala com respeito às obras justas do povo do reino. A justiça aqui está relacionado com o viver do povo que vai entrar no céu. A justiça são as obras justas do povo do reino. Você quer ser justo? Você quer alcançar o padrão de justiça? Então, aqui nesse versículo, o Senhor fala: a carne dos homens sempre busca se manifestar, sempre quer fazer boas obras diante dos homens para conseguir louvor, para conseguir aplauso. Porém, o povo do reino, que vive no Espírito Santo, estão sempre se arrependendo, sempre se humilhando. Eles estão sempre em profundo temor diante do governo celestial. Eles não querem fazer obras, nenhuma obra na sua carne, para obter louvor e glória dos homens. Quando eles, número 1, no versículo 2, fala acerca das esmolas, limosnas, em espanhol, limosnas. Desculpe, eu estou ouvindo a minha filha traduzir para o espanhol aqui, e eu ouvi ela com dificuldade de falar, por isso eu falei limosnas, sim. Número 1, com respeito a... Agora eu não consigo pronunciar em português. Com respeito a esmolas, agora saiu. Esmolas. Número 2, como se deve orar? No versículo 5. No versículo 9, a oração do Pai Nosso. Oh, que poderoso! Ele está mostrando como se deve orar. No 16, como jejuar? Oh, irmãos, como podemos jejuar? Então, aqui nós vemos que a nossa justiça não é como dos homens normais. Aqueles que vão participar do arrebatamento, eles não fazem essas obras na carne. Eles não dão esmolas na carne. Eles não oram na carne. Eles não jejuam na carne. Eles sempre fazem ocultamente. Eles não querem ser aplaudidos pelos homens, mas eles querem ser aprovados pelo Rei do Reino dos Céus. E nós podemos alcançar esse padrão. Eu preciso avançar. Agora, mais uma sessão. Nós temos o capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 34. Nós temos uma sessão muito importante aqui. Fala com respeito às riquezas materiais do povo do reino. Eu vou repetir. Fala com respeito às riquezas materiais do povo do reino. Então, nós vimos no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não roubam. Então nós vimos que o povo que vai ser arrebatado, no princípio
da lei do Novo Testamento, a lei do reino dos céus, eles têm uma maneira com relação ao trato com as riquezas dessa terra. A lei que foi promulgada pelo rei no monte trata de princípio de como cuidar das riquezas materiais. Acumular tesouros nos céus significa dar, ajudar com seus bens materiais os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Relacionado à constituição do reino dos céus, a maneira de acumular tesouros nos céus é usar o seu espírito para ajudar os necessitados. O povo do reino deve fazer um grande tesouro, deve construir um grande tesouro do céu, para que o seu coração possa também estar nos céus. E sempre que fazer essas obras de ajuda, fazer em oculto, em secreto, para não ser visto pelos homens. Todos que estão acumulando grandes tesouros dessa terra, eles vão ficar com esses tesouros e eles não vão conseguir entrar, porque na constituição do reino dos céus, quando o Senhor dá, nós precisamos fazer chegar naqueles que precisam por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos mostrar. E por último, na penúltima sessão, do capítulo 7, do versículo 1 ao 12, nós temos princípios muito importantes aqui. Não julgueis, para que não sejais julgados. Aqui fala com respeito aos princípios que regem o povo do reino em sua maneira de tratar os outros. Seu relacionamento com as pessoas. A lei que foi promulgada pelo rei no monte trata de princípios de como relacionar com as pessoas. Eles vivem sempre julgando a si mesmo. Eles vivem sempre reconhecendo que eles são pecadores, que eles são caídos, que eles são carentes do sangue de Jesus. Eles vivem uma vida de arrependimento. Eles nunca julgam os outros. Eles nunca apontam os outros. Eles sempre apontam para si mesmo. E nós vemos aqui, no versículo 1, o juízo temário e proibido. No versículo 6, não deis o que é santo aos cães. No versículo 7, Jesus incita eles a orar. Esses são os princípios do relacionamento na constituição do reino dos céus para o povo deste reino, aqueles que vão entrar. E na última sessão do capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 29, nós temos com respeito à base para a vida e a obra do povo do reino. Aqui nós vamos ver, no versículo 13, as duas, na minha Bíblia fala, as duas estradas. Mas ele chega dizendo, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam em entrar. Com respeito a esse ponto relacionado à constituição do reino, que Jesus entregou quando ele estava no monte com seus discípulos, a nova lei do reino dos céus é muito estrita, é
bem estrita. É a exigência do reino dos céus. É mais elevada que a lei do Antigo Testamento. É mais elevada. Tem mais exigências que a lei do Velho Testamento. Por quê? No Velho Testamento, o adultério se caracteriza quando alguém se deita com uma mulher ou com um homem. Mas aqui nessa Constituição, só de pensar em uma mulher ou um homem, você já adulterou. Nesta Constituição do Reino dos Céus, se alguém bater na sua face direita, você tem que dar a sua face esquerda. Mexilha, você precisa dar. Se alguém manda você caminhar 1 milha, você tem que caminhar 2. É uma lei mais elevada. Veja a porta estreita. É muito, muito estreita. A porta estreita destrói a conduta carnal, a conduta orgulhosa, o velho homem, o eu, os conceitos caídos humanos. A porta estreita destrói o mundo com todas as suas glórias. Essa porta estreita destrói tudo isso e faz com que o cidadão do reino dos céus que vive ainda hoje na terra, faz com que ele viva uma vida de arrependimento, uma vida de temor, deixando para trás essas coisas, para conseguir passar nessa porta. Não consegue passar nessa porta com apostasias, com pecados, com orgulho. Não passa. Por isso que a Constituição do Reino dos Céus, ela traz muita exigência. Somente a vontade pura de Deus, que está sendo restaurada na terra, por meio deste profeta, pode entrar por esta porta. Isso é muito grave. Não se consegue passar por aí. Nós temos o Brasil, nós temos todas as nações. São milhões e milhões de humanos. Não conseguem passar. Nós temos muitos líderes. Não vai conseguir passar. É uma porta muito apertada. Isso fala de uma Constituição real que foi promulgada no capítulo 5, 6 e 7 pelo próprio rei. O povo do reino do céu primeiro precisa entrar por esta porta, depois andar pelo caminho. Cristo, ele disse que ele é a porta. E ele disse que ele também é o caminho. Eu não tenho como entrar nesta pessoa, Cristo como a porta e Cristo como o caminho, estando na velha criação. Em outras palavras, quando eu pego a visão do tabernáculo, eu vejo que há uma bacia de bronze. Ela está bem na frente. Por fora é bronze, por dentro é um espelho. Quando o sacerdote precisava entrar, ele tinha que se lavar primeiro. E quando ele abaixava para se lavar, ele via no espelho a sua pessoa. E a primeira impressão ali fora, ele via a sua condição de pecador. Caída. Ele precisa entrar por essa porta, mas ele precisa reconhecer quem ele é.
Depois ele precisava ir para o altar de holocausto. Ele precisava passar por aquele altar. No Velho Testamento, era um animal. No Novo Testamento, Cristo foi essa oferta. Mas para mim e para você entrar, eu e você temos que ser essa oferta. Por um lado, Jesus tomou a sua cruz. Mas por outro, ele disse: quem quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir o Senhor do ato exterior para o Santo dos Santos. Ele saiu do Santo dos Santos e ele veio até o ato exterior. E agora ele vai sair do ato exterior e ele vai voltar para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos representa o nosso espírito, mas também representa o céu. Ali está a glória de Deus. Ali está a arca de Deus. Ali estão os querubins da glória. Então nós agora precisamos, para chegar no Santo dos Santos, temos que passar pela bacia, ver a nossa condição, passar pelo altar. É uma porta muito estreita. Algo tem que ficar naquele altar. A velha criação tem que ficar naquele altar. E quando aquela oferta era queimada, a fumaça subia e Deus falava: muito bom. Deus se agrada quando o velho homem é destruído em mim e em você. Ele fala: muito bom. Quando se trata do reino dos céus, o Senhor é mais exigente. A velha criação não pode entrar em Cristo. Por isso que a cruz, que representa o altar de holocausto, ela está no centro. A cruz, ela destrói a velha criação. E ela tem o poder de gerar uma nova criação, que é o próprio Cristo. Então, a cruz, ela nos tira de Adão e nos coloca em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor agora mostra uma porta estreita para o nosso viver nesta terra e o viver que vai nos conduzir para o reino dos céus. Quando entramos pela porta, que é Cristo, entramos por meio do arrependimento. Choro, prantos, lágrimas, sussurros, desesperos. Nós entramos pelo arrependimento. O genuíno arrependimento. O pano de saco. Irmãos, isso garante a nossa entrada em Cristo. Quando fala entrar no Santo dos Santos, ele abriu um novo caminho. Irmãos, isso fala da sua própria pessoa. Nós fomos expulsos do jardim do Éden. Com a queda de Adão, nós fomos expulsos. E ali o Senhor colocou um anjo na porta do jardim. Fechou a porta para nós. E aquele anjo tinha uma espada na mão. Não tem como voltar a comer da árvore da vida. Mas esse Cristo vivo, que cumpriu a justiça de Deus, ele se tornou a própria justiça de Deus. Ele nos justificou com os seus atos justos. E ele também cumpriu a nossa redenção. E ele também nos regenerou com a sua própria vida. E ele nos santifica diariamente com o seu ser santo e justo. Por isso que, estando em Cristo, todo o processo da transformação do reino dos céus, ele é aplicado em nós. A grande luta deste profeta é nos trazer para o genuíno arrependimento. É nos dar direito ao sangue da nova aliança. E é nos colocar por esse caminho apertado. É nos fazer passar por uma porta e depois um caminho. Nos colocar em Cristo. Nos ocultar em Cristo. Ninguém vai nos ver. Satanás não vai conseguir nos enxergar quando estamos em Cristo. Cristo é a morada do Altíssimo.
aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Deus está nos colocando no Filho. O Filho é o centro do plano do Pai. Esses profetas estão nos lutando para nos arrancar da velha, das raízes, e pelo arrependimento, nos colocar nesta porta, nos colocar nesse caminho, nos colocar em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Eu não posso continuar mais tempo. Eu preciso devolver rapidamente a palavra para o bispo Josué. Eu quero concluir. Durante todos os dias de nossa vida, nesse tabernáculo, que é o nosso corpo, por meio do arrependimento, nós já estamos passando por essa porta, nesse caminho. Essa porta e esse caminho é o mesmo que Enoque um dia entrou e caminhou. Ali disse que Enoque caminhou com Deus. Enoque caminhou em um caminho. Ele teve que passar por uma porta e ele teve que caminhar com Deus. Ele passou a viver com Deus. Caminhar com alguém é viver com alguém. E isso garantiu a sua entrada. Assim, todos nós, nessa última sessão, nós temos no versículo 13 as duas estradas, temos a porta e a estrada. No versículo 15, os falsos profetas. No versículo 24, os dois fundamentos. E no versículo 28, nós temos, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, aqui ele está terminando os 3 capítulos de estabelecer a constituição do seu reino. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Você que está participando conosco, aqui na sala do Zoom, nas plataformas digitais, o tempo agora é de arrependimento. A palavra está sendo aberta para nós. Nós temos a lei do Velho Testamento, que foi promulgada, entregue por Deus e promulgada por Moisés com sangue de animais. Nós temos a lei do Novo Testamento, que foi entregue pelo próprio Jesus e promulgada por ele, como um único rei. E nós temos hoje aquele que está lutando para nos colocar em um viver santo e justo. O arrependimento nos faz repudiar a nós mesmos, nos faz repudiar o mundo com toda a sua glória e nos faz amar a Jesus. O amor por Jesus é restaurado. Amar de coração o Senhor Jesus. Não conseguir viver sem Ele. Não conseguir viver sem pensar nele. Orar, Senhor, por favor, captura o meu coração. Jesus, por favor, atraia-me com o teu amor. Jesus, por favor, leva-me para ti. Eu te amo, Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é a razão da minha existência. Oh, o Senhor é um tesouro que eu encontrei. Jesus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco aos teus pés. Eu entrego tudo para ti. Senhor Jesus, não tem sentido mais a minha vida nessa terra se não for para te amar. Ainda que o Senhor não me desse nada, eu seguiria te amando. Me ajuda a ser fiel a ti. Eu não quero adulterar com outros amores. Eu não quero adulterar. Por favor. Eu quero ser
fiel a ti, meu único esposo, verdadeiro, santo, justo. Não me deixa. Não me deixes, por favor. Oh, meu Senhor, eu finalizo com Jeremias capítulo 3. Por favor, abra suas Bíblias, Jeremias capítulo 3, versículo 1 a seguir. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de toda aquela terra? Agora o Senhor fala para nós. Ora, tu te prostituístes com muitos amantes. A igreja se prostituiu com muitos amantes. O mundo, o pecado, a glória desse mundo. Mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Mas ainda assim torna para mim. O Senhor está insistindo. O seu amor é eterno. O seu amor é justo. Ele não quer nos perder. Ele não quer perder nenhum de nós. Por isso ele está nos amando tanto. Ele nos amou tanto. Ele trouxe o Novo Testamento para nós. Ele veio como o Messias prometido da casa de Abraão. Ele é o Cristo verdadeiro. Ele é o doce Cristo que está preparando uma noiva impura, cheia de amantes. Cada vez que pecamos, nós estamos nos prostituindo com outros amantes. E ele, como noivo, olhando para mim e para você, ele se entristece. Mas eu tenho que me casar com essa noiva. E ela ainda está amando o mundo. Ela ainda está amando o pecado. Ela ainda está na apostasia. Cada vez que caímos, o noivo chora, cheio de infidelidades o nosso coração. Mas ele está dizendo nessa noite, se arrependa e torna para mim, diz o Senhor. Por isso, eu quero agora fazer uma oração. Repita comigo com muita fé, por favor. Diga assim, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. O Senhor mostrou claramente na tua palavra que eu ainda estou distante de ti. Há pecado em mim, há corrupção em mim, há degradação em mim. Ah, eu me arrependo, Senhor. Eu não poderia cumprir a lei do Velho Testamento. Senhor, mas no Novo Testamento, a lei do Espírito da vida, eu vejo a tua constituição, que é o teu próprio amor. O Senhor deu a sua constituição, a constituição do teu reino, mas o Senhor também me deu o Espírito Santo. O Senhor me deu a vida, o Senhor me deu a graça, o Senhor trouxe o profeta do Senhor para me ajudar. Eu posso sair de tudo essas coisas velhas. Eu tenho sido infiel, uma noiva pecaminosa. Senhor, eu tenho te traído com tantos amantes. Por isso eu me arrependo, Senhor. Eu me volto para Cristo. Senhor, eu te tomo como meu cordeiro, como o precioso cordeiro de Deus. Eu tomo o teu sangue para me justificar, para me santificar, porque eu quero entrar por essa porta agora. Eu quero seguir neste caminho. Eu quero viver Cristo, andar Cristo. Eu quero amar Cristo com todo o meu ser. Eu quero me entregar completamente para Cristo. A partir de hoje, eu quero viver a realidade do reino dos céus. Senhor, me prepara para o arrebatamento. Hoje, eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração,
e você ainda não pertence a esse ministério, por favor, nos procure. Entre em contato conosco pelas nossas plataformas. Nos dê uma oportunidade de estarmos juntos com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu devolvo a palavra para o nosso coordenador da noite, o Bispo Josué.